Olá, seja bem-vinda a essa aula. Nesta aula eu quero te mostrar algumas coisas que são necessárias quando você começa com a costura. Tem algumas coisas aqui que realmente são necessárias, que não dá para ficar sem, senão você não consegue começar, e tem outras coisas que você consegue sim, tá? Então vamos falar do que é realmente importante e indispensável para começar. Então vamos lá. Tesoura, né? Tesoura, eu tenho uma aqui que é de fio e uma que é de corte, tá? Uma lixa de unha. Isso aqui é bem legal, já vou mostrar para que ela serve. A fita. Um abridor de casa ou desmanchador, né, de costura. Chaves de fenda. Aqui eu tenho alguns calcadores, mas aqui o mais importante de todos mesmo é aquele que já vem na máquina, tá? Então, sem aquilo você não consegue trabalhar, né? E no caso aqui é um geral que eu tô dando aqui. Esses aqui são alguns calcadores da máquina industrial reta. E aqui eu tenho essa caixinha, né, que é da minha máquina. E aqui tem os calcadores que pertencem para minha doméstica, ele já vem assim, tá? Ele não vem dentro dessa caixinha, ele vem no compartimento da máquina que eu comprei, mas tem algumas máquinas que vêm com essa caixinha assim, ó, tá? De ferramentas e tal, e tem até algumas que já vêm com a chave de fenda. No caso, essas minhas chaves de fendas aqui, elas vieram com a minha máquina reta, tá? Agulhas de máquinas tem que ter. Não tem como você começar a costurar sem agulhas de máquina. O ideal é que você tenha pelo menos umas 3 agulhas aí para começar, né? Assim, porque se quebra uma, quando você tá começando, você não sabe, né? E deixa eu falar um pouquinho aqui dos tamanhos das agulhas. Então, assim, ó, esses 3 modelos de agulha aqui, ó, são da minha máquina reta. Esse modelo aqui é da minha máquina doméstica, esse aqui da Singer, tá? Então deixa eu falar aqui, ó. Aqui tem o tamanho dela, tá vendo ali, ó? 80-11. Eu uso 80-11 para costurar praticamente tudo. Tudo. No geral é a agulha que eu mais uso, tá? Então essa seria a agulha da doméstica, você consegue comprar assim uma cartelinha, ó. Nessa cartelinha aqui ela vem com 10 agulhas, tá? Mas você consegue comprar individualmente. Tá? Você consegue comprar as agulhas em lojas que vendem máquinas e também consegue comprar online e também em lojas que vendem armarinhos, tipo aviamentos, que vendem tecidos para artesanato, enfim, essas lojas que vendem linha, enfim, né? Eles também têm. E aqui, ó, essa aqui, ó, para reta é 80-12, essa aqui, tá? Eu sempre uso agulha 80. Né? Então, essa é uma 80. A geral é a que eu mais uso, essa aqui. Aí, você também consegue comprar ela assim, ó. Essa aqui é uma 90-14, tá? É uma agulha mais grossa. Se você quer trabalhar com jeans, alguma assim, um tecido um pouco mais pesado, aí você usa uma 90-14. E aí, aqui eu tenho uma agulha fina, que é a 75-11. É tudo de máquinas retas essas aqui, tá? Então, aqui, ó, nós temos a agulha fina, que é para tecidos mais finos. Porém, eu sempre estou usando a 80, não fico trocando, não. Eu tenho em casos especiais, né? Costurar um musseline, alguma coisa assim. O que também é indispensável você ter um lápis. Um lápis sempre ajuda. E também você tem que ter aqui, ó, alfinetes, tá? Alfinetes, agulha de mão, assim, ó, um alfineteiro é bom você ter para começar, porque no começo, né? Você não tem muita experiência, o legal você tá segurando seu tecido aí de alguma forma, tá? Outra coisa que também não pode faltar é um giz. Esse aqui é aquele giz de quadro negro, aquele bem simplesinho, baratinho, mas também tem esse giz aqui, ó, que é de alfaiate. Ele não vem assim picado, mas o meu caiu no chão, daí ele picou, ele cai muito fácil, quebra muito fácil, e esse giz aqui ele é bem caro, tá? Ele é bem caro, então tem que cuidar muito quando compra, porque se caiu ele já quebra assim, ó, já se espedaça, e foi o que aconteceu com o meu. Mas eu consigo usar ele da mesma forma. Tem esses aqui também, esses clipezinhos, mas isso você não precisa ter necessariamente, eu particularmente não uso. Eu tenho aqui, né, para te mostrar, mas no caso de você precisar e não gostar de alfinetes, você pode estar usando isso aqui, tá? Aí para quebrar um galho, né? E também temos as linhas de costura, né? Que temos essa linha aqui, que é a linha que eu mais uso, tá? Ela vem com 2.000 e 5.000 metros,
tá? Geralmente eu compro de 2.000, né? Porque eu preciso de várias cores. E também você pode estar usando essas pequenas assim, ó, né? Que aí você pode estar comprando essas pequenas aqui. Se for uma peça simples, um retroço dá. Se for uma peça um pouquinho mais de pesponto, você precisa de 2 linhas. Vai sobrar, mas uma só não dá daí, tá? Dependendo da peça. Mas no geral, uma dá. Assim, né? Dependendo da peça aí. O que eu também sempre tenho são essas caixinhas organizadoras assim, ó, onde que eu coloco as minhas coisas para manter organizadinho. E isso aqui eu coloco dentro de uma gaveta ainda, para manter mais organizado ainda. Então, aqui daí eu tenho agulhas, ó, tenho agulhas, enfim. Eu sempre tenho essas caixinhas organizadoras aqui, mas isso não é obrigado a você ter aí de início, né? Você não precisa ter isso, você consegue se virar sem isso tranquilamente, tá? Isso é só no caso de você querer. Outra coisa que é indispensável é o tecido, tá? Você tem que ter um tecido. Esse aqui, ó, é um lençol usado. Eu cortei um retalho aqui pra, né, te mostrar, e depois nós vamos usar ele aqui para fazer algumas aulas também. E você pode cortar lençol usado, fronha, toalha, perna de calça para começar a treinar, enfim, você não precisa gastar com tecido para isso, tá? Você pega o tecido que você tem aí e pronto. O ideal é que quando você for fazer as primeiras peças para vender, que o seu tecido seja estampado, porque ele não aparece seus erros de costura, aparece muito pouco, né? Aí você vai colocar, vamos supor aqui o meu fundo é amarelinho, se eu colocar uma linha bem da cor do fundo, não vai aparecer se eu fizer alguma costura meia tortinha, alguma coisa assim. Então, né, você pode estar usando um tecido estampado, alguma coisa assim para começar a fazer as suas peças, que aí não vai ter problema, né, de ficar aparecendo aí se você fizer algum defeito aí na sua costura. E o ideal, quando você começar, é que comece com um tecido mais firme, tá? Tipo assim, um tricoline, tecidos assim, ó, né? Você pode estar comprando o percal também, que é aquele tecido de roupa de cama. Tem uns estampados bem bacana que dá para fazer pecinhas de roupa também, tá? E uma outra coisa também que não pode faltar, né? Claro, você consegue começar a assistir às aulas sem uma máquina de costura, mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que providenciar uma para fazer as aulas. E aqui está, essa aqui é a minha doméstica, né? Comprei essa máquina aqui agora. Você não precisa ter uma doméstica como a minha, você pode ter uma doméstica mais simples, tá? Não precisa ser essa aqui. Essa máquina aqui, ela tem várias funções, porém, com o valor dela, você consegue comprar uma mais simples e uma overlock para começar, tá? Porque essa máquina aqui saiu bem caro, tá? Em torno aí de 3.000 e poucos reais. Então, desnecessário, você não precisa dela, tá? Você compra uma doméstica para começar e uma overlock usada com esse valor tranquilo, ainda vai sobrar dinheiro, tá? E outra máquina que eu tenho também é a reta. E aqui está a minha máquina reta, ela é uma Jack A3, mas você também não precisa ser uma máquina dessa, tá? Essa aqui é uma máquina automática, mas não precisa ser uma assim. Pode ser uma máquina mais simples, tá? Essa aqui ela corta fio, enfim, tá? Não precisa ser esse modelo. Você consegue comprar umas retas bem mais simples que essa. Eu vou deixar uma listinha de algumas máquinas, marcas, enfim, que você pode estar dando uma pesquisada se interessar, né? E quiser comprar uma máquina reta e até mesmo uma doméstica, tá? E agora eu quero mostrar para você então um pouquinho a overlock. Depois nós vamos passar máquina por máquina aqui, fazendo um teste de costura em cada uma. Aqui está a minha máquina overlock, uma máquina Jack também, boa também, mas você não precisa ter uma dessa para começar. Você consegue começar com uma zigue-zague tranquilamente, tá? Mas se você for investir um dinheiro em uma máquina e quiser comprar uma overlock, pode ser uma overlock assim ou até mais simples, tá? Essa aqui, então, ela é uma máquina também, que ela já tem aqui o arremate, mas isso também você não precisa ter. As máquinas com arremate costumam ser mais caras, você não precisa ter, tá? E a linha que você usa aqui é esse tipo aqui, ó. Vai 2 dessa e uma daquela outra linha que eu mostrei, que vai lá na máquina reta, tá? Depois nós vamos fazer um passo a passo aqui em cada máquina, colocar o fio e tudo mais, tá? Direitinho. Aí eu vou estar falando um pouco mais de cada linha. Uma coisa muito interessante de você ter, tanto se você não tem overlock, mas é interessante você ter uma pinça. As pinças, geralmente, elas vêm junto com a máquina overlock quando você compra, tá? Junto com o overlock vem pinça, vem óleo, alguma coisa de óleo, agulha e chaves de fenda, tá? Mas sem a pinça, você não consegue pôr a linha nessa máquina aqui, tá? Nas outras máquinas você consegue, mas na overlock não.
mas eu uso a pinça também nas outras máquinas, não para pôr o fio, mas às vezes tranca a linha embaixo, alguma coisa assim na lançadeira, e eu uso a pinça para tirar. Então a pinça, ela é bem bacana você ter também, tá? Quando você tá começando aí na costura. Agora, então, vamos voltar aqui para os nossos acessórios. Eu quero te mostrar aqui agora, ó, para que serve a sua lixa de unha também. Quando você está com poucas agulhas aí na sua casa, você não tem como ir comprar, enfim. Aí às vezes você costurou um tecido e você ficou sem a ponta da sua agulha. Quando você passa a unha assim, ó, você sente que a unha engata, você vai sentindo que ela que engata aqui. E aí quando você trabalha com uma agulha dessa, dependendo do tecido, ele vai puxando o fio, tá? E se você costurar com uma agulha assim, sem a ponta em algum tecido, dependendo do tecido, depois de pronto, quando você puxa o seu tecido, ele fica todo esgaçado, vai se arrebentando tudo. Então você não pode usar uma agulha sem ponta, você tem que ter. No caso de você estar sem agulhas e não tem como, né, comprar no momento, você vai pegar essa agulha, pega a lixa com um lado fininho e você vai passando assim, ó. Vai passando, girando a sua agulha e passando aqui, ó. Vai passando. Aí, quando você passa, você sente também aonde que tá a ponta viradinha, porque essa ponta geralmente ela vira mais para um ladinho do que pro outro. Então, ali onde tá, você passa um pouco mais no mesmo lugar assim, ó. Você vai passando para deixar a sua ponta da agulha bem fininha, assim, ó, bem certinha de novo. E aí você vai testando, você pode ir costurando ela no tecido e vendo. Ó, a minha ainda tá engatando um pouquinho, então eu vou passando, vou girando, não pode apertar muito, para não estragar a sua ponta de agulha. Ó, já ficou boa, agora já dá para sentir que ela tá bem lisinha, ela fica bem lisinha a ponta e você consegue reaproveitar a sua agulha, tá? Então, uma lixa de unha, ela é indispensável aqui na sua máquina de costura, eu sempre tenho. Até porque também, às vezes, a sua unha fica engatando no tecido e não dá, você tem que lixar a sua unha. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula, agora vamos para a próxima aula.